Estou muito feliz de estar aqui cultuando com os irmãos. Meu coração continua com os irmãos. Irmãos, podem acreditar nisso, de verdade. Amém? Irmãos, eu preparei uma mensagem, como de costume, mas o nosso irmão Leandro, ou agora nosso irmão Diácono Leandro, estava ali sentado ouvindo, ele fez questão de falar boa parte daquilo que eu planejei ensinar. Então eu vou falar aquilo que sobrou. O irmão Leandro deu uma saudação aqui, falou boa parte daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu não fico triste por isso. Significa que realmente Deus queria falar isso para a igreja, seja através da minha vida, seja através da vida do nosso irmão. O importante é o Senhor falar com cada um. Amém? E eu gostaria também de ler aqui no tema dessa campanha, fica no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Quem achou diz amém? Amém! Graças a Deus. Irmãos já estão grátis aí em encontrar capítulo e versículo dessa campanha. Amém? Quem se puderem ficar de pé, só se puderem. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousai? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Amém? Pode sentar. Aleluia. Eu não quero ficar aqui repetindo algumas coisas que os irmãos já sabem. Os irmãos já sabem do que se trata essa mensagem. Mas eu gostaria de dizer um pouco sobre os hábitos de Jesus, com relação aos hábitos que também nós devemos ter com Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo estando aqui na terra em posição de Deus, é claro, na natureza humana, mas como Deus, ele tinha uma rotina e ele tinha ali um hábito de orar constantemente. Esse negócio de ir ao monte orar não é uma coisa que os cristãos aqui do Brasil inventaram. É uma coisa que já vem há muito tempo e está arraigada no coração de todo cristão. Orar separadamente, orar
o nosso irmão Leandro já tinha falado aqui, sobre o Monte das Oliveiras, que era realmente um lugar com muitas árvores da oliva, e naquele lugar, naquele monte, tinha uma parte em separado, que dizem os historiadores que até hoje existe esse lugar, com muitas flores, e que nesse lugar com muitas flores, nesse texto que nós lemos, é o jardim de Getsemane, lugar onde Jesus Cristo orou e se entristeceu muito com o sentimento de morte. Mas eu gostaria de trazê-los para uma outra parte da mensagem, que é algo que Jesus Cristo nos ensinava, ensinou aos seus discípulos e nos ensina até hoje, que é uma palavra chamada empatia. Todos sabem aqui o que significa essa palavra? Empatia. Então, para aqueles que não sabem, eu vou descrever um pouco o que é empatia. Empatia é sentir o que o outro sente. É se entristecer com o problema do outro. É se doer quando o problema não é seu. E naquele momento, Jesus Cristo estava sentindo as dores de uma morte que não era para ser a morte dele. Eu não sei se os irmãos conseguem entender aqui, mas aquele sofrimento não era para ser dele, era para ser nosso. As dores e a tristeza que Jesus estava levando ali naquele momento era a minha e a sua dor. Isso é empatia. E nós muitas das vezes nos esquecemos dos sentimentos que Jesus ensinou que nós devemos ter. E uma das coisas que os cristãos de hoje em dia deixaram de ter é empatia. Nós nos preocupamos apenas com nós mesmos. Não sofremos com a tristeza dos outros. Não ficamos tristes quando uma pessoa do nosso lado está triste. Então, aqui, no jardim de Getsemane, Jesus nos traz uma lição que é aprender a sofrer com aqueles que sofrem. Quando Jesus Cristo volta lá para falar com os discípulos: olha, vocês estão dormindo. Aqui é uma palavra mais ou menos assim: olha, vocês não conseguem se entristecer com a minha tristeza. Vocês não conseguem chorar comigo. É Deus. E talvez essa é a palavra que Jesus tem para nós nessa noite, nesse século, do jeito que o mundo está. Será que nós não conseguimos nos comover como o mundo está, do jeito que Jesus Cristo se comoveu? Será que nós não conseguimos nos entristecer quando vemos alguém sofrendo? Ficamos insensíveis a coisas cotidianas. É normal ver um mendigo na rua e não sentir nada, nenhum sentimento sequer. É normal ver o mundo se acabando e não ter sentimento nenhum. As pessoas endureceram o seu coração e não conseguem mais chorar, não conseguem mais sentir, não conseguem mais ter emoção por aquilo que não é certo de acontecer. Se acostumaram com o mundo do jeito que ele está. E Jesus Cristo nos dá uma lição aqui de aprender a chorar com aqueles que choram, de aprender a sofrer com aqueles que sofrem. E algo muito interessante aqui, que esse monte das oliveiras, tudo que nós temos ou podemos ter, existe um processo por trás de todas as coisas. Eu não sei se eu fui claro, mas o que eu estou tentando dizer para você é que nada existe sem que antes exista um processo por trás daquela coisa. Você está sentado em uma
cadeira. Existia um processo para fazer essa cadeira. Alguém foi lá, derreteu o plástico, colocou esse plástico numa máquina, fez um molde e fez a cadeira para você sentar. Para fazer o azeite também existe um processo. Foi falando aqui nessa noite que é o processo de prensar o azeite. Você pega o fruto da oliveira, coloca em uma prensa, espreme a oliva até sair o óleo. Aquele óleo passa por um filtro, e por um outro filtro, e por um outro filtro, até ter o mais puro óleo da oliva. O que Jesus estava passando era por um processo em que ele estava sendo espremido e sofrendo por causa da minha e da sua vida. Essa mensagem fala aqui de um processo por qual o Salvador passou para salvar a minha e a sua vida. Existem etapas a serem cumpridas na nossa vida. E eu vou falar uma coisa para você: Deus, Ele não tem um plano para a sua vida. Deus tem vários planos para a sua vida. Deus tem um propósito. Propósito é só um. Agora, planos, Deus tem muitos planos para a sua vida. O propósito de Deus é salvar a sua vida. Agora, os planos de Deus são muitos e incontáveis. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu gostaria de falar sobre isso porque às vezes nós não entendemos os processos. Quando falamos de processo, lembramos de etapas. Existem etapas. E eu gostaria de dizer para você que Deus tem planos na sua vida, mas existem etapas. E todos os processos têm as partes difíceis e as partes fáceis. A parte difícil do processo, nós comparamos a parte de ser espremido, a parte de ser prensado, a parte de sofrer. Então, talvez hoje você esteja passando por um processo difícil, um processo no qual eu não consigo entender, um processo no qual você não consegue entender. Mas eu quero dizer para você que só se consegue extrair uma substância pura, só consegue extrair o melhor de uma fruta quando se faz vários processos com ela. Eu quero dizer que se você está passando por um processo difícil, é porque Deus quer extrair o melhor da sua vida. Se você está passando por um processo de dificuldade, é porque Deus quer extrair o melhor de você. E não existe outra forma de extrair o melhor de você sem ser por um processo duro e difícil. Talvez a gente vai dizer: olha, eu não entendo, eu não consigo entender porque estou passando por isso, eu não consigo entender porque a minha vida está desse jeito, porque a minha vida está daquele outro jeito, ou porque a minha vida não é assim, porque a minha vida não é assado. Eu quero dizer para você que você está passando por um processo, e essa vida é um processo. E o processo tem um ciclo que tem um começo, um meio e um fim. E embora você pense que nunca vai acabar os seus problemas, e embora você pense que nunca vai passar a aprovação, um dia vai chegar o fim desse processo, e você vai ver que lá no fim desse processo vai ter sido extraído o melhor de você. Eu costumo dizer que nós
não nascemos prontos. Nós vamos se fazendo ao longo da vida. E eu acredito piamente que o presbítero que nos fala aqui nessa noite é o melhor de um processo que está em continuidade. Quando você me vê, se você tiver a possibilidade de me ver daqui a 10 anos, certamente vai ser um presbítero melhor do que você está vendo hoje. E eu quando olhar para você também daqui a 10 anos, talvez daqui a 5 anos, se Jesus não tiver voltado, eu vou olhar para uma pessoa muito melhor, porque o processo que você está passando hoje vai te fazer melhor do que você. Sofrer com aqueles que sofrem, chorar com aqueles que choram. Eu gostaria de dizer que Cristo tem te chamado, Ele tem me chamado, Ele tem nos chamado para uma obra, para uma grande obra, mas que Ele realmente quer nos capacitar a cada dia. Os primeiros cristãos pregaram o Evangelho na ousadia, na fé, sem muito conhecimento, mas o poder de Deus, revestido daquilo que Deus derramava sobre eles, sua virtude, seu poder. Eram pessoas que não tinham muito conhecimento na palavra, eram pessoas que simplesmente acreditaram naquilo que entregaram para eles, que era o Evangelho. E hoje os cristãos detêm quase todo o conhecimento bíblico, mas não tem uma coisa que aqueles cristãos dos primórdios da igreja tinham, que era justamente a empatia, que era de querer que o outro tenha a mesma coisa que eu tenho. Eu não quero ser feliz sozinho, eu quero que os outros sejam felizes comigo. Eu não quero ver um sorriso no meu rosto e ver um outro triste, não. Eu quero chorar com os que choram, eu quero me alegrar com os que se alegram, eu quero ter o mesmo sentimento que o meu irmão tem. Está faltando isso para os cristãos de hoje. Outra coisa, Jesus Cristo batia na tecla, bateu na tecla com os discípulos aqui por 3 vezes, dizendo: vocês ainda estão dormindo? E eu pergunto: vocês ainda estão dormindo? Porque não era por conta daquele sono que os discípulos estavam tendo ali que Jesus fez essa pergunta. E eu estou fazendo essa pergunta não é porque quando eu estou falando aqui você está quase cochilando. Eu estou fazendo essa pergunta porque quando Jesus perguntou para os discípulos: vocês não conseguem velar comigo? Eles estavam dizendo assim: vocês não conseguem entender o que está acontecendo aqui? Que hora é que está se aproximando? Eu estou prestes a ser entregue à morte e vocês dormem como se fosse me ter para sempre aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte nessa noite:
nós pensamos que nunca vai acontecer. Eu vou ver realmente todas as minhas filhas crescerem. Oxalá isso seja possível. Mas se isso não for possível, temos que estar preparados. E essa mensagem é uma mensagem assim, para encerrar. O Monte das Oliveiras é um lugar de prensa, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tristeza. Mas o Monte das Oliveiras também tem um jardim chamado Getsemane, onde pode brotar flores e você pode se alegrar com ele. Eu gostaria de dizer para você que esse mundo é um mundo do Monte das Oliveiras, é um mundo de sofrimento, de tristeza, onde estamos prensados, onde é exigido o máximo de nós, mas também é um lugar onde nós podemos ver flores e nos alegrar na presença de Deus, porque temos a garantia que Ele está conosco. Eu faço das palavras de Jesus as nossas palavras essa noite. Senhor, se for possível, tira o sofrimento de nós. Senhor, se for possível, não deixe beber esse cálice. Mas olha, Senhor, se eu tiver realmente que sofrer, se eu tiver realmente que passar por essa provação, por esse vale, por essa dificuldade, segura em minhas mãos. Eu vou com o Senhor até o fim, independente da provação. Eu vou até o fim com o Senhor. Eu gostaria de dizer para você nessa noite: não há como viver e chegar ao reino de Deus sem sofrer as provações desse mundo. Algumas pessoas aceitaram Jesus pensando que vida ia ser um mar de rosas. E o que Jesus nos mostra é que a vida é difícil e vamos passar por provações, mas Ele mostra que sempre estará conosco. Eu gosto muito de uma mensagem em que Jesus se encontra com um cego. E os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, quem pecou? Este ou o pai deste, para que ele tenha nascido dessa forma? E Jesus Cristo vira para os discípulos e diz assim: nem este pecou,